Uma era de grandes guerras. Um lugar onde apenas os fortes ditam as leis e a verdade. Neste lugar, o Murim, havia um homem que se encontrava no pico do poder marcial e colocou o mundo de joelhos. O nome desse homem era... Então aparece o protagonista dessa obra, na sua pose de fodão. De repente um velho aparece logo em cima de um cavalo e começa a falar com ele, dizendo que ele continuava sendo louco como sempre, pois ele estava vindo de tão longe só para ele perder a vida com facilidade. E se perguntava se era por isso que ele tinha procurado eles, pois não importasse o quão forte ele fosse, nem o nosso protagonista seria capaz de derrotar um exército de 100 mil homens. E o velho pergunta o que é que ele estava planejando em aparecer ali. Ele parado em seu lugar. Um exército de 100 mil? E o que números tão patéticos têm a ver comigo? O velho olha e fica em dúvida. É por causa que você está ocupado demais com esses joguinhos ridículos de números que nunca vai conseguir me derrotar enquanto eu estiver vivo. Você não tem vergonha na cara? Sua arrogância realmente não conhece limites. O velho apenas ouve ele falando ao fundo e começa a gritar para todos atacarem ele ao mesmo tempo, embora tenha aparecido sozinho e sem uma única arma. Sua proeza marcial era. Então, juntando toda a força em um único punho, logo prepara o golpe, e ela era poderosa o suficiente para destruir tudo em seu caminho. Depois daquele grande golpe, tudo é destruído em um piscar de olhos, diante do poder do homem aclamado como o mais forte. Até mesmo os mestres que um dia governaram a era caíram um por um. Finalmente, sob o nome de Reino de Azura, ele conseguiu unificar o mundo sob os céus. E tudo isso foi em apenas um ano. Então chegamos até o Muon, capital do Reino de Azura. Então, em algum lugar secreto, algumas pessoas estavam ajoelhados, parabenizando o nosso protagonista. Então essa mulher aparece parabenizando ele, dizendo que ele tinha derrotado tantos inimigos e que ele finalmente tinha unificado as planícies centrais e que não restava mais nada nessa terra para se temer. Nosso protagonista olha e diz: "Vá direto ao ponto, Muon, porque me chamaram a um lugar como esse." Ela começa a dizer que, como ele sabia, pois ele era o único rei da história que unificou as planícies centrais e que tudo isso foi com apenas a força bruta marcial. E claro que para ele, aclamado como o maior rei do punho do mundo, até o título de deus marcial seria insuficiente, e por isso que, para eles honrarem o seu grande prestígio, eles desejavam oferecer um manual secreto. E ela fala que ela trouxe isso justamente por esse motivo, pois o único capaz de lidar com o poder contido nesse manual era ele, o Lorde Azura. Ele observa e se pergunta o que era esse manual secreto. Assim que ele toca, logo é drenado algo dele, e enchendo-se o cálice, de lá de dentro começa a sair algumas correntes que vão em direção ao nosso protagonista. Quando ele menos percebe, tanto a mão quanto seus pés são acorrentados. Ele fica surpreso, sem entender o que tinha acontecido, pois todo o seu corpo em si tinha sido aprisionado. Então, mostrando sua verdadeira face, falava que a tirania dele tinha acabado ali, e que a partir de hoje, o reino de Azura estaria sob o comando dela, e que era inútil ele tentar fugir. Não importa o quão forte ele fosse, não tinha nada o que ele pudesse fazer diante do abismo infinito. E lá, apenas observava a sua expressão, e ela continuava falando para ele apenas se render. E lá, colocando força bruta, começa a perguntar a ela se ela tinha esquecido quem ele era, pois ele era a própria vontade dos céus, e que ele era a destruição. Ela, preocupada, começa a perguntar o que é que eles estavam fazendo, e que abrissem logo a barreira do abismo infinito imediatamente. Quando menos espera, o nosso protagonista já estava bem diante dela, e ele já estava preparado para finalizar a vida dela. Mas de repente o seu punho é impedido com algo que segurava, e quando ele menos esperava, ele já estava preso em algum tipo de armadilha. Mesmo que ele tentasse relutar, aquela coisa não o largava. E assim, é completamente finalizado. Ela se aproxima apenas observando o reflexo dela, e quando percebemos, o nosso protagonista foi engolido completamente. Logo em seguida, eles se prostram e parabenizam ela, chamando-a de Lorde, pois ela era a nova rainha deles, a rainha do Reino de Azura. E assim finaliza com ela apenas observando tudo isso e satisfeita. E assim, a vida do rei dos punhos, Azura, que um dia governou o mundo, chegou a um fim vazio. De repente, um sistema começa a aparecer. Você foi convocado como jogador. Gostaria de participar, sim ou não? Vendo que ele não respondia, apenas ficava lá, com um ponto de interrogação. Com licença, jogador. Ande logo e aperte o botão aceitar. Logo vemos um punho que destruiu o sistema. De repente, chegamos até um jovem, se perguntando o que tinha acontecido e o que foi aquilo de agora. Ele, confuso ao lado de uma pequena, ficava em seu pensamento, dizia que estava sentindo uma energia estranha. Então a pequena fala para ele ter cuidado, pois de repente um dragão começa a atacar. Ele coloca a espada defendendo um ataque surpresa daquele pequeno dragão. Depois do ataque, ele se posiciona, já esperando o próximo ataque do dragão. O dragão então preparando o ataque. Logo vemos que o nome é Sopro Infernal e que está
estava sendo conjurado, e o tempo de carregamento era de apenas 2 segundos. Ele observa a situação atônito, e logo em seguida o ataque vai em direção a ele. E novamente o sistema fala que o sopro infernal estava sendo conjurado, e que esse ataque mágico de fogo era em área, e que o dano seria de 3.000 a 6.000. Então ele, na sua pose de fodão, se preparava, e o sistema aparecia dizendo que a estratégia do escalador está analisando a habilidade, e que a taxa de análise era de 85%. Assim que a análise foi concluída, ele se prepara. A estratégia do escalador está controlando a habilidade automaticamente, resistência ao fogo mais 150%, tempo restante 1 minuto e 30 segundos. E assim, já preparado com a sua espada brilhando, logo avança para aquele pequeno dragão que na verdade é um demônio. E então ele usa a espada sagrada do especialista em mundos, Asterion, preparando o golpe e logo finaliza ele, pois era um julgamento divino. E assim aparecia julgamento divino restante 9/10. Com seu único ataque, o demônio começa a ser neutralizado completamente, e assim ele foi destruído, aparecendo a missão concluída, pois ele tinha derrotado o boss do 998 andar, com o nome de Balrog Infernal. Então aparece novamente missão final, alcance o topo da torre e complete a conquista. Ele observa dizendo que isso foi por muito pouco. A pequenina se aproxima perto dele chamando de Uda e se tinha acontecido algo, dizendo que agora só faltava o topo da torre para eles finalizar, e que agora era só finalizar essa torre e voltar para as famílias deles. Ele completa dizendo que ela tinha razão. E assim começa a história dele. Já faz 3 anos que fui invocado para esse mundo. Eu me esforcei ao máximo, focado apenas em zerar a torre. Agora que só resta o topo, por que me sinto tão inquieto? Além desse ponto, o que exatamente está nos esperando? A pequena, chamando por ele, percebe que ele estava um pouco confuso. Se recomponha, Kinhuda. No que você está pensando depois de chegar tão longe? As portas começam a se abrir e a pequena perguntava se ele estava bem. Sim, vamos entrar. Não importa o que nos espere no último andar. Não existe monstro que consiga superar meus status. Vou voltar para o meu mundo original. Mas, naquele momento, assim que ele se aproxima, ele começa a ver a sombra de um ser poderoso diante dele. O ser que surgiu diante dos meus olhos. E ele começa a aparecer. E logo percebemos que o nosso protagonista reaparece novamente. Quem são vocês? Um espírito? O que é isso? A pequena olha para ele perguntando se era um macaco grande. O que esse velho tá fazendo aqui? Não me diga que esse cara é boss final. Nosso protagonista olhando. Onde exatamente é esse lugar? Uou, como eu pensava. Aquela desgraçada me jogou nesse lugar. Ele olhando, ele fala. Sendo assim, significa que é um monstro com algum nível de inteligência. Não baixa a guarda por causa da aparência dele. Não importa como ele pareça, ele é o boss final da torre. O que significa? Rapidamente então, ele avança para cima do nosso protagonista. Eu vou acabar com isso de uma vez por todas. Lançando seu golpe, ele desvia com facilidade, preparando novamente o golpe com sua espada. Então com agilidade começa a golpear rapidamente, preparando mais um golpe. Ele falava que esse era o fim, pois ele preparava a espada sagrada de Asterion. E assim que ele golpeia com o julgamento divino, aparece que agora ele só podia usar mais 8 vezes. Você é mais fraco do que eu pensei. Ei, moleque, o que você acha que está fazendo? E quando vemos, o nosso prota está segurando a espada dele, lá ele. Isso é impossível. Ele parou o meu golpe supremo só com uma mão. Acho que um boss final ainda é um boss final, hein? Ele puxando a espada novamente e aparece novamente. A estratégia do escalador está analisando a fraqueza do alvo. Taxa de análise 78%. Assim que a análise foi concluída, ele tenta golpear novamente. E lá aparecia a estratégia do escalador. Está mirando automaticamente na fraqueza. Probabilidade de sucesso da estratégia, aproximadamente 87,86%. Ele percebendo que a espada estava se aproximando, logo diz que já estava cansado de tudo isso. E lá percebemos que ele segurou o golpe mais uma vez. E o sistema começa a notificar dizendo que houve erro. Ocorreu um erro crítico na habilidade e estratégia do escalador. A probabilidade de sucesso de estratégia do escalador caiu drasticamente. Probabilidade de sucesso 0,43%. Ele se afasta rapidamente percebendo isso. A taxa de sucesso é menor que 1%. Isso nunca aconteceu antes. Esse velho, qual é a verdadeira identidade dele? Ei, moleque, não precisa ficar com tanto medo assim. Eu não cruzo espadas com quem não vale a pena lutar. E lá fica sem entender. Eu não vale a pena? Com suas habilidades atuais? Usar o meu punho seria um desperdício da minha energia interna. Então vou te perguntar uma coisa. Qual é a verdadeira natureza desse lugar? Então é assim? Julgamento divino e estratégia do escalador. Finalmente entendi por que elas não funcionaram. Esse andar foi feito para ser um teste da minha força desde o início. Não é de admirar que o dano não estivesse passando. Não percebi que tinha um truque desse escondido aqui. Eu tenho que provar o meu verdadeiro valor. Só então o mecanismo de causar dano é desbloqueado. Nesse caso, esse valor eu mesmo vou te mostrar. E assim ele começa a ativar. E assim novamente o sistema aparece ativando a habilidade única, o herói escolhido. Todos os status serão maximizados por um tempo determinado. Ele preparando pede
para ele olhar bem, pois o limite absoluto que ele tinha, o sistema poderia conceder. Ele já maximizado começa a avançar para cima do protagonista, então percebemos que no perfil dele tudo estava maximizado, mas tudo isso era por um tempo limitado. Nosso protagonista olhando para o perfil dele, força e agilidade 999, máximo. Você usa falar de força usando números tão patéticos, obcecado por janelinhas azuis e discutindo poder através de meros dígitos. Que coisa absolutamente nojenta. Não importa mais que tipo de lugar é esse. Eu vou consertar essa sua mentalidade podre de uma vez por todas. O outro apenas avançava gritando. Então com seu punho de One Punch Man já avança para cima dele. Primeiro eu vou começar com essa sua janela azul nojenta. E assim ele ativa o rei dos punhos, quebrando completamente a janela azul que ele tanto odiava, usando o seu estilo de Asura da destruição. O outro apenas foi jogado para longe, mesmo com sua janela de status. Isso não foi o suficiente, ao ponto de dar erro. O sistema sofreu danos graves. Enquanto tudo era destruído, ele se perguntava o que é que estava acontecendo, pois isso literalmente era impossível. Todos os dados de atributos armazenados estão desaparecendo. Recuperação de dados falhou. Sistema desligando. Você viu? A verdadeira força não pode ser medida por números. Esse joguinho de números irritante. Acaba aqui, moleque. E lá estava ele no chão, derrotado sem acreditar, pois ele voltou para o nível 1. Então no chão chorando. Ele apenas se desculpava, pois ele tinha estragado tudo.